falar de saúde agora, Ju, com ele, o médico cardiologista Marcel Maia. Muito bem-vindo, doutor. Muito bom dia pro senhor, rapaz. Primeiro, vamos começar com essa polêmica aí. 12/8, ou seja, a gente já brincou aqui, né? Que vai ter que mudar o ditado, né? Não tá nada 12/8 mais. Ou seja, não é mais considerado uma pressão normal, doutor? Explica aí pra gente. Bom, essa é uma polêmica enorme que foi lançada agora, as últimas diretrizes, né, de hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Vou pedir só para você aproximar um pouquinho do microfone, por favor. Aí. Então, o que acontece, na verdade, essa medida já tinha essa indicação antes, que a pressão ideal é abaixo de 12/8. Ideal, ótima, né? A questão é que, a partir dessa diretriz, a gente está com uma certa atenção a mais à pressão que fica entre 12/8 e 14/9, né? Que seria o primeiro grau de hipertensão, a partir de 14/9. Então, entre 12/8 e 14/9, a gente chama de pré-hipertensão, né? Então, não é que é alguma coisa que a pessoa tem que usar remédio, nada disso, mas é uma faixa de atenção, porque a tendência, né, é que isso possa evoluir. Então é uma faixa para ser mudados hábitos de vida, melhorar a alimentação, perda de peso, fazer exercício físico, tá? Para poder a pressão tá ali abaixo de 12/8 idealmente, mas de forma nenhuma é uma indicação de usar remédio, nada disso, que as pessoas ficam achando, né, que é para passar mais remédio, vender mais remédio, não é isso. Mas isso já existia antes, é só que realmente todas as evidências científicas que a gente tem, né, por as doenças cardíacas serem a maior causa de mortalidade do mundo, e a hipertensão é uma das principais, né, os fatores de risco para a doença cardíaca. Então tem que ser muito bem controlado e é uma atenção. Já tô recebendo reclamação aqui, porque eu sou hipertensa, viu, doutor? Já tô recebendo reclamação ali. Agora, a gente tem visto também muitos casos de AVC entre jovens. O que tá acontecendo com essa faixa etária, né? É o estilo de vida. Explica um pouquinho pra gente. Bom, como eu falei, né, doenças cardiovasculares são a principal causa de morte. Então isso realmente está muito presente na sociedade em geral. Realmente os jovens, né, ainda não fazem parte daquela população, aquela faixa de risco. Mas existem certas doenças cardíacas, às vezes congênitas, às vezes certas arritmias, que podem propiciar, né, um AVC. Mas o que a gente pode estar vendo aí de aumento dessa incidência além dos hábitos de vida piores, né, em relação a sedentarismo, sobrepeso, dietas ruins, principalmente relacionadas a ultraprocessados, né, ou com muito sódio. Então, isso tudo faz parte, isso realmente nossa sociedade está tendo essa piora dos hábitos de vida, uma sociedade muito parada, né? Muito com celular, tela, né? E carro, e elevador, ninguém faz mais nada. Deixaram, né? de subir uma escada, de fazer uma caminhada, de fato, né? Mas tem um outro quesito também que a gente tem chamado a atenção, que é até em relação aos jovens, o uso de substâncias anabolizantes, né? Esteroides, principalmente com o intuito de melhorar ali performance física ou estética, né? E a gente sabe que níveis suprafisiológicos de testosterona podem conferir um risco maior cardiovascular, né? Podem aumentar a pressão, podem aumentar colesterol ruim, podem aumentar a viscosidade do sangue, maior produção de células sanguíneas, e isso tudo pode propiciar eventos cardiovasculares, não só AVC, mas como infarto também. A gente tem visto, né, quem acompanha as redes sociais, alguns influencers, fisiculturistas, pessoas que, né, têm esse profissional de saúde, corpo e tal, morrendo cedo, né? Por AVC e por infarto também. Então isso é uma coisa que a gente tem que colocar ali, né? Tem que ser falado para a população. Uma coisa é uma reposição de testosterona para quem tem deficiência, isso não faz mal nenhum, mas para aquele uso, né, extra, né, aquele suprafisiológico, só para estética, isso realmente é associado a maior risco. Deixa eu perguntar, doutor, a utilização de remédios, né, que melhoram o desempenho sexual, isso também é prejudicial? Só para explicar, porque também o uso entre jovens está aumentando, né? Tá. Você tá falando do sildenafila, tadalafila, tipo o Viagra, né? Exato. Tá, não tem risco cardiológico, né? Cardiovascular. Eles têm um mecanismo de dilatação dos vasos, né? Que promove justamente a ereção. Isso é uma coisa que, claro, deve ser bem indicado. Existem certos problemas cardíacos. Quem já tem um problema cardíaco deve consultar o cardiologista para saber se pode usar. Entendi. Mas uma pessoa que não tenha nenhum problema não aumenta risco. Hipertenso também não tem relação com pressão. Não tem relação.
Entendi. Mas assim, não se deve fazer uso sem indicação médica, né? Então vai lá, procura o urologista, que é o médico responsável, vê se tem algum problema cardíaco que contraindique, senão tudo bem, não tem problema. Perfeito. Nossa ouvinte Mônica Cristina está ali no YouTube perguntando, ainda falando sobre a questão da pressão 12/8, doutor. Eu tenho uma outra pergunta, eu vou fazer a da Mônica Cristina, que ela está perguntando. A pressão dela é sempre 12/8. Toda vez que ela vai lá vai no médico, fazer os exames ali de rotina, sempre dá 12/8. Ela precisa se preocupar. E aí eu já coloco uma outra pergunta. Qual a relação, a importância, né, do emocional, da saúde mental com o coração? Isso pode afetar de alguma forma? Essas duas perguntas aí, professor. Então, começando pela última já. Com certeza, né, o fator emocional é diretamente relacionado à pressão. Inclusive, as pessoas têm uma ideia equivocada. Às vezes falam assim, minha pressão é sempre 12/8. Provavelmente não, né? Porque no momento que você tá subindo uma escada correndo, ela às vezes vai pra 13. Você nem sabe. Numa hora que você tá relaxado no sofá, vendo televisão, vai pra 11, vai pra 10. E você não tá nem sabendo. Então, a pressão oscila realmente naturalmente. E claro, momentos de estresse, preocupação, aborrecimento, discutiu com alguém, tá torcendo pro time que perdeu, né? Isso aí a pressão às vezes sobe na hora. Torcedor do Vitória, então que eu diga. Pois é. Bom, então assim, ela é realmente diretamente relacionada. Então a gente tem que observar se não se trata de picos esporádicos ou se realmente tá alta constantemente, tá? E em relação à pergunta dela sobre 12/8, se sua pressão tá 12/8, tá no nível, assim, ótimo, né? Claro que você vai monitorizar seus hábitos de vida. Se você tiver com hábitos ruins, é indicado você fazer a mudança para isso não ter uma tendência de evoluir com o tempo, né? Porque às vezes um ganho de peso, um sedentarismo pode ali estar aumentando a pressão ao longo do tempo. Mas você estando com a pressão 12/8, realmente monitorar, não é uma coisa que precisa olhar todos os dias, né? Pode ver uma vez ao mês, uma vez a cada 3 meses, se sua pressão tá normal, não é uma coisa que precisa ficar olhando direto. E pra quem é hipertenso? Você fala da verificação da pressão? Isso. Olha, eu bato nessa tecla com meus pacientes, não fique olhando a pressão todo dia. Isso é péssimo, né? A pessoa gera um nível de ansiedade. Eu tenho paciente que olha a pressão 3 vezes por dia. Aí quando tá alta, aí vê daqui a 10 minutos de novo, vai estar mais alta. Desespera, aumenta mais, e né? é o que eu acabei de falar, o emocional vai interferir demais nisso. Então assim, deixa quieto, né? A pressão deve ser vista no momento que você tá tranquilo e relaxado. Na hora que você tá com dor, tá tenso, tá estressado, não olha naquela hora que ela deve estar alterada, né? Então, pra quem é hipertenso, eu acho que deve estar olhando a pressão. Mas assim, uma vez por semana, uma vez por mês, se tiver num nível, né, adequado, controlado. E tá fazendo realmente a consulta cardiológica, pelo menos uma vez ao ano, no quem é hipertenso, pra estar observando esse controle. Porque a pressão, ao contrário do que as pessoas pensam, é uma coisa silenciosa. Ela pode subir sem nem você perceber. Não é por isso que você tem indicação de ficar olhando toda hora. Mas de vez em quando é bom. Agora, quem se perceber ali que a sua pressão está alta, o que essa pessoa deve fazer? Quem é hipertenso, o que deve fazer? E quem não é hipertenso? Qual é a movimentação ali que a pessoa precisa fazer? Precisa tomar água, andar, enfim. Tá. Explica aí, doutor. Bom, é isso. A pessoa, o ideal é que faça essa verificação sempre para ter a ideia. Se a pessoa sempre teve uma pressão normal e uma vez deu alta, é pensar que ali provavelmente é um pouco emocional, alguma coisa, né, diferente. O que a pessoa tem que se preocupar é se a pressão vier associada com sintomas. Então assim, eu tô passando mal, tô com alguma alteração neurológica, não tô conseguindo falar. Aquelas luzinhas que aparecem assim. Eu vou dizer que aquelas luzinhas às vezes tem até origem em enxaqueca, né? Sim. Não é uma coisa tão... Mas eu digo assim, uma alteração neurológica que a pessoa não consiga falar, um desvio da boca, ou então perda de força muscular, tá segurando uma xícara, cai, ou então tá andando e perde a força da perna. Isso são alterações mais graves, então a pessoa deve ir à emergência, porque associada a uma pressão alta pode ser realmente uma coisa pior. Agora, uma pessoa assintomática, né? Não tá sentindo nada, minha pressão tá alta, não tem que fazer nada, né? Se costuma olhar, a pressão sempre foi normal, vai lá, relaxa. Não, deve ter sido alguma coisa, algum estresse. Pode tomar qualquer chá que relaxe, qualquer suco que relaxe, né? Ou deitar um pouco, ouvir uma música. Agora, quem não tem ideia, eu não sei como é que tá minha pressão e tá alta agora, o que é que eu faço? Não tem que sair correndo, não tem que tomar remédio, é marcar com o cardiologista, né? Nos próximos dias, 1 semana, 2 semanas, pra tentar ver o que é que tá acontecendo, né? Mas não tem indicação de ficar tomando coisa a mais. Tem paciente meu que pega remédio do parente, né? Pra tomar. Não é pra fazer isso, porque quem não tem a pressão alta pode baixar muito. E aí tem um problema, tem até um desmaio em casa. Entendi. Perfeito. Então se acalma, né? Respira fundo, fica ali um pouquinho, que com certeza ela vai chegar
voltar ao normal. Doutor, só pra gente encerrar, nosso tempo estourou, mas rapidinho, o que é que diferencia, né, a gente falou da questão emocional, e a gente vê muito hoje, sobretudo jovens até, com ataques de pânico, né, transtornos de ansiedade, e que às vezes sente ali um ataque cardíaco, já acha que está infartando, ou um desconforto no peito. Quais as principais diferenças? O que diferencia, de fato, né, um infarto para um ataque de pânico ou um transtorno de ansiedade, enfim? E já uma outra pergunta também, quais os sinais sutis no dia a dia que as pessoas precisam ficar atentas e saber que o coração não está bem? Pronto. Então, assim, realmente é muito difícil, né, para o leigo ali normal, diferenciar um ataque de pânico de um evento cardíaco, porque ele vem associado a diversas manifestações cardíacas. Então, o coração acelera, sente um abafamento no peito, um bolo na garganta, às vezes sente mãos frias ou dormentes, né, que o pessoal acha que tá tendo um AVC, né? Às vezes a pressão sobe, né? Então, isso tudo é muito difícil de você avaliar. É mais o profissional que está acostumado, que vai fazer as perguntas corretas. Então, assim, eu não oriento a pessoa leiga a estar se autodiagnosticando. Então, diante desse evento, realmente deve procurar. Se está passando mal, vai procurar um serviço de emergência para observar. Mas se sabe que é uma coisa que já teve outras vezes e já fui na emergência 3 vezes, não dá nada, né? Então tá na hora de ver realmente um cardiologista ali no consultório para se certificar com os exames que não tá tendo nada e ele diagnosticar esse evento como, né, ansiedade ou síndrome do pânico. Mas para o leigo, muito difícil. Na dúvida, vai na emergência, tá? Diretor, segura rapidinho. Tem 2 perguntas muito boas. A gente já estourou o tempo, mas por favor, doutor, responder. Sim. Uma, a hipertensão é hereditária ou não? E a outra, que o nosso ouvinte também tá perguntando, se a vacina da Covid causa infarto, porque muita gente tem falado isso também. Tá. Rapidinho. Então, bem rápido. A hipertensão é hereditária, inclusive a principal causa ali de hipertensão, né, é primária, é herdada dos pais. Quando você tem os 2 pais hipertensos, a chance de você ser quase 90%, sim, né? E por isso que tem que estar de olho. Mas, além disso, os fatores ambientais vão corroborar, né? Vão ajudar a você adquirir. E em relação à vacina, a gente não tem evidência disso, né? De, assim, causar infarto. O que a gente sabe é que a próprio vírus da Covid, ela pode causar certas lesões cardíacas, por exemplo, miocardite. Pode causar infarto no sentido de que quando você tá com a virose, você acelera ali metabolismo, uma pessoa que já tem uma placa, um entupimento na artéria, pode vir a ter um infarto, né? Mas não é uma coisa específica do Covid. Se você estiver tendo qualquer infecção em uma pessoa que já tem um problema cardíaco, pode gerar um infarto. Mas a principal associação do Covid, principalmente, é relacionada à miocardite. E aí, nesse sentido, as vacinas ajudam, na verdade, a proteger, né? Então, não é a vacina que faz. O Covid faz muito mais essas lesões e a vacina acaba protegendo mais, né? Quem tem o Covid tem muito mais do que quem teve uma vacina, né? Agora, efeitos colaterais podem acontecer, mas, assim, são muito mais raros na literatura. Perfeito. Né? Perfeito. Obrigada, viu?